Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura com a ondulatória e vamos dar seguimento aos fenômenos ondulatórios. Até o presente momento, a gente já falou sobre o fenômeno da reflexão, que é um fenômeno que acontece quando uma onda encontra um obstáculo. Nós falamos também sobre o fenômeno da refração, a refração, que é o fenômeno de mudança de meio. Nós também falamos sobre o fenômeno da interferência, a interferência que ocorre quando você tem aí a reflexão quando você tem duas ondas seguindo juntas. E a reflexão junto com a interferência provocou o que nós chamamos aí de ressonância. Beleza? Outro fenômeno que nós temos aqui é a formação do que nós chamamos de onda estacionária. As ondas estacionárias são fenômenos que ocorrem com a ressonância e nós podemos avaliar matematicamente as ondas estacionárias. Vou fazer um desenho. Imagina que você tem uma flauta. Na hora que você sopra ali na parte do bocal da flauta, o que você provoca é o aparecimento de uma onda dentro do tubo da flauta. Suponhamos que essa flauta ela tenha aí as duas extremidades abertas. A gente vai representar uma onda se propagando dentro dessa flauta como uma coisa mais ou menos assim, ó. Uma coisa que vai vir por aqui, vai vir por aqui, vai vir por ali e vai fazer isso. Essa onda vai sofrer reflexão aqui do outro lado. Essa reflexão, como aqui é uma extremidade aberta, vai ocorrer sem inversão de fase e você vai ter uma onda que vai voltar e vai se refletir no sentido oposto e vai ficar indo, voltando, indo, voltando, indo, voltando, e isso vai provocar uma situação estacionária. Isso aqui é um tubo que nós vamos chamar de tubo aberto. O tubo aberto tem esse nome porque as duas extremidades são abertas. Você poderia, por exemplo, ter uma onda estacionária se formando dentro de um tubo fechado, que é o que acontece, por exemplo, quando você tira a tampinha de uma garrafa e sopra a pontinha da garrafa com o objetivo de propagar uma ondinha lá dentro, uma onda sonora, beleza? O que muda é o seguinte, a onda, na hora que ela se propaga aqui, ó, e ela encontra esse lado, ela se propaga com inversão de fase. E aí isso forma um padrão de onda estacionária que no tubo fechado é diferente. É diferente porque na extremidade fechada você tem uma situação distinta aqui, né? Você deixa de ter um ponto com a amplitude grande e passa a ter um ponto com a amplitude pequena. Isso aqui vai ser chamado de onda se propagando, né? Onda estacionária se formando num tubo fechado. Aqui nós temos uma situação muito especial. Essa situação é especial porque não é qualquer frequência que é capaz de provocar a ressonância dentro de um tubo, seja ele aberto ou fechado. Somente algumas frequências muito especiais vão fazer isso acontecer. E existe uma frequência que é a maior ou a menor, dependendo aí do que você coloca, aqui no nosso caso vai ser a menor. A menor frequência capaz de provocar a ressonância vai ser chamada de frequência fundamental. Então, a frequência fundamental é a primeira frequência que provoca a ressonância dentro de um tubo sonoro, seja ele um tubo aberto ou um tubo fechado. Beleza? No caso aqui do tubo aberto, a gente tem o seguinte, eu preciso ter a abertura do lado de cá e preciso ter a abertura do lado de lá. Então, o padrão de onda estacionária formado no tubo aberto é mais ou menos esse aqui, né? Fazendo aqui uma análise geral, só para você enxergar como que esses tamanhos vão aparecer nos diversos problemas numéricos que a gente vai ter por aí, é como se você tivesse isso aqui, ó, como se você tivesse, né, a propagação se formando dessa forma aqui, ó, né, como esses pontilhados que eu estou colocando aqui, beleza? Eu vou dar um destaque aqui para a gente conseguir enxergar o comprimento de onda, mas é como se fosse um negócio assim, ó.
Um comprimento de onda é isso aqui que eu estou marcando de vermelho, ó. E isso aqui é um comprimento de onda completo, beleza? Seria um comprimento de onda inteiro. Isso aqui é 1/4 do comprimento de onda, isso aqui mais 1/4 metade, isso aqui mais 1/4, isso aqui mais 1/4. Então, cada fatiinha dessa aí vale 1/4 do comprimento de onda, beleza? Dessa forma, você consegue ver uma informação interessante, que no primeiro harmônico, na frequência fundamental do tubo aberto, o comprimento do tubo corresponde a 2/4 de um comprimento de onda, ou seja, metade de um comprimento de onda. Essa é a informação que nos interessa quando a gente vai falar sobre o tubo aberto, beleza? Se você tem um tubo fechado, a gente tem uma situação diferente, ó. Você vai precisar que aqui seja aberto e lá seja fechado, e o menor comprimento de onda capaz de causar isso vai ser, na verdade, se você avaliar aqui o tamanho e seguir a lógica daquela imagem do lado, a gente vai ter que o comprimento do tubo, nesse caso, se corresponde aí a lambda sobre 4. Né? Isso faz uma propriedade, isso constrói uma propriedade que a gente diz que os tubos sonoros, eles trazem frequências de ressonância que obedecem a intervalos discretos. Por quê? O primeiro harmônico do tubo tem esse padrão de onda estacionária lá dentro. O segundo harmônico ele vai ter uma diferença em relação ao primeiro, que ele vai ser um padrão de frequência mais alto, no entanto, ele tem que obedecer que aqui continua tendo um nó e aqui continua tendo um aberto. Então, de forma que a onda, na hora que ela vai se formar aqui dentro, desenhei errado, a onda, na hora que ela vai se formar aqui dentro, ela obedece a um padrão que é diferente. Esse padrão, ó, eu estou desenhando aqui para você poder ver. Esse padrão garante que você tem não mais 1/4 de comprimento de onda, mas 3/4 de comprimento de onda para o tamanho do tubo. Isso vai mudar a frequência da onda. Aqui eu vou ter uma frequência, aqui eu vou ter uma segunda, porque a velocidade da onda que aqui se propaga será sempre a mesma. E como sabemos que V é lambda F, nós vamos ter para o mesmo V comprimentos de ondas maiores com frequências menores. Ou seja, se aqui o comprimento de onda é grande, o som é mais grave, é um som de frequência mais baixa do que aquele som que eu encontro ali no tubo, no segundo harmônico. E aí você vai falar, nossa, mas como que essas coisas acontecem? O que acontece é a maneira como a pessoa sopra o tubo. Se ela sopra o tubo com uma certa força, uma certa intensidade, um certo ângulo do ar ali, a pessoa que toca flauta vai saber fazer isso, ela sopra e gera ali a primeira situação de ressonância. Se ela sopra mais forte, ela consegue gerar uma segunda situação de ressonância. Para fazer na prática essa situação aqui, eu arrumei uma garrafa comum e eu vou te mostrar a formação da onda estacionária, sabendo que ela se comporta como um tubo fechado. Então, uma extremidade dela é fechada, a outra tem que ser aberta. Não tem como fechar as duas, senão você não consegue perturbar, beleza? Então, funcionaria mais ou menos assim, ó. Isso aqui é o harmônico fundamental. Se eu soprar com mais força, eu consigo fazer o segundo. Esse segundo som, ele tem uma frequência diferente do primeiro. É um som muito mais agudo. Então, esse som grave é o som do primeiro harmônico. E esse aqui é o som do segundo harmônico. Você percebe como a gente fez a experiência ali e demonstrou por meio do nosso ajuste esquemático aqui, né, do nosso esquema, você percebe que realmente as frequências têm que ser diferentes. Então, um som é mais grave, o outro é mais agudo. E não existe nenhuma frequência intermediária capaz de causar a ressonância. E toda vez vai ser a mesma frequência que vai aparecer nesse tubo. A mesma frequência aparece toda vez que eu sopro o tubo. Porque o comprimento do tubo é sempre o mesmo.
Para mostrar como isso é verdade, eu coloquei um pouco de água dentro da garrafa, porque ao colocar um pouco de água, eu estou reduzindo o tamanho da parte que a onda tem para oscilar. Então, ela vai oscilar com uma frequência diferente. A frequência de ressonância depende do tamanho do tubo. E se o tubo é mais curto, eu vou ter uma frequência mais alta. Essa é a frequência para esse comprimento. Se eu tiro um pouco da água, eu tenho aqui uma frequência mais baixa, porque o tubo ficou mais comprido. Tem que tomar mais. Então, cada vez que eu vou aumentando o tamanho do tubo, eu vou fazendo a frequência ficar mais baixa, beleza? Porque o tamanho da frequência depende aí do tamanho do tubo, beleza? Como a gente conseguiu ver ali no nosso exemplo esquemático que foi mostrado. A figura mostra uma onda estacionária em um tubo de comprimento L igual a 5 metros, fechado em uma extremidade e aberto na outra. Considere que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo e determine a frequência do som em Hertz. Beleza? A primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar na figura que for fornecida, cada problema é de um jeito, o comprimento de onda. Eu acho que o jeito mais fácil de ver o comprimento de onda aqui, ó, é imaginar esse desenho aqui, ó, que eu estou fazendo de lilás. É claro que você é livre para fazer o desenho, para imaginar da forma que você quiser, beleza? Mas eu imagino que esse lilás aqui, ó, seja bem tranquilo da gente imaginar como sendo um comprimento de onda. Então, se isso aqui tudo é um comprimento de onda, a gente fatia em vários pedaços, normalmente pegando em quartos de comprimento de onda, que é o jeito mais fácil de contar depois, beleza? Aí aqui você pode perceber, ó, que eu separei aqui, ó, isso aqui é 1/4 de comprimento de onda, aqui é outro quarto de comprimento de onda, aqui é mais 1/4, aqui eu tenho mais 1/4, e aqui eu tenho mais 1/4 de comprimento de onda, beleza? Ora, se eu tenho 5 vezes 1/4 de comprimento de onda, significa que o comprimento do tubo corresponde a 5/4 de um comprimento de onda, beleza? Aí você vai lembrar da nossa figura, em que até esse pedacinho aqui era a formação do primeiro harmônico, aqui o segundo, então isso aqui é como se fosse, né, o terceiro da sequência de harmônicos que a gente tem. Ou se quiser usar o vocabulário dos livros, o primeiro, o terceiro e o quinto harmônicos, beleza? Esse aí seria o harmônico quinto, porque os harmônicos pares não existiriam, beleza? Mas dessa forma a gente chega à conclusão de que o comprimento do tubo, que é 5 metros, vai ser 5/4 do comprimento de onda. E aí isso leva a gente a um comprimento de onda de 4 metros. Ora, a gente já sabe que a velocidade é a distância dividido pelo tempo. A gente já sabe que numa onda, quando a distância é lambda, o tempo é o período. E o período é o inverso da frequência. Então, V é lambda F. Você repete isso quantas vezes for necessário para você decorar a formulazinha, beleza? Para conseguir fazer a aplicação. Dessa maneira, a gente tem aqui que o lambda é 4 metros. Ora, se V é lambda F, eu tenho a velocidade de 340 metros por segundo, o lambda vale 4, a frequência é o meu sonho. A frequência vai ser, então, 340 dividido aí por 4. Deixa eu sair daqui para eu não tampar o cálculo. 340 dividido por 4 dá 85. 85 é a frequência. Unidade de frequência será em Hertz. Beleza? E aí a gente tem o exemplo aí da onda estacionária se formando num tubo sonoro. A parte boa é que a mesma lógica pode ser usada para cordas. A parte da física que estuda isso é o estudo que a gente chama de estudo das cordas vibrantes.
As cordas vibrantes normalmente são presas nas duas extremidades, mas nada te impede de prender uma e soltar a outra. Se você mantém as duas extremidades de uma corda presa, na hora de ter a propagação de uma onda, né, nessa corda, a menor frequência possível, que é a frequência fundamental, corresponde àquela situação em que, quando a corda oscila, ela forma algo parecido com isso que nós estamos mostrando. Ou seja, a gente tem aqui a extremidade presa, aqui a outra extremidade também presa. Então a gente tem o tamanho da corda como sendo metade do comprimento de onda. É a mesma coisa do tubo se ele estiver aberto nas duas extremidades ou fechado se fosse possível, que a gente sabe que não é, beleza? Então a lógica da corda com as duas extremidades presas é muito parecida com a lógica do tubo aberto. Então os diversos harmônicos vão aparecer dessa forma. Aí você vai falar, nossa, mas como é que isso acontece numa corda? Na vida real, uma corda, ela pode ficar presa, por exemplo, nessa extremidade do lado de cá e você ter ela presa de cá com uma haste que vibra, né? E ao vibrar, ela vai procurando aí as diversas frequências capazes de causar o aparecimento de ondas estacionárias. Então, isso aqui, ó, seria o desenho do segundo harmônico dessa onda estacionária que a gente está vendo aqui, ó. E é por isso que a gente faz esse desenho assim, porque aí ele está mostrando que a corda está subindo e descendo várias vezes com esse padrão, aparecendo de fato esse nó aqui no meio, que seria o ponto em que toda vez você tem interferência destrutiva, beleza? Então, da forma como está escrito aqui, ó, isso aqui é uma clara ilusão, é uma clara ilustração do segundo harmônico dessa corda, beleza? Prendendo na extremidade de lá para essa mesma frequência, se eu tivesse a corda mais curtinha e prendesse ela por aqui, por exemplo, eu teria a situação de primeiro harmônico, beleza? E é isso que a gente usa para resolver problemas com cordas. Essa daqui caiu no Enem, ó. Essa daí caiu no Enem, ó. Dois engenheiros estão verificando se uma cavidade perfurada no solo está de acordo com o planejamento de uma obra, cuja profundidade requerida é de 30 metros. O teste é feito por um dispositivo denominado oscilador de áudio de frequência variável, que permite relacionar a profundidade com os valores da frequência de duas ressonâncias consecutivas, assim como em um tubo sonoro fechado. A menor frequência de ressonância que o aparelho mediu foi de 135 Hz. Considere que a velocidade do som dentro da cavidade perfurada é de 360 metros por segundo. Se a profundidade estiver de acordo com o projeto, qual será o valor da próxima frequência de ressonância que será medida? Beleza? Antes da gente começar, vamos lembrar aí daquilo que a gente já viu, que a gente falou que para uma onda a velocidade é distância sobre tempo. Por que eu uso fórmula de movimento uniforme? Porque a velocidade só depende do meio. Se eu não estou mudando de meio, não muda de velocidade. Beleza? Velocidade, ela vai ser comprimento de onda sobre período, porque quando o tempo é igual ao período, a distância é comprimento de onda. E o inverso do período é a frequência. Então a gente sabe que V é lambda F. Beleza? Fizemos diversas vezes aí para você poder se lembrar. Se V é igual a lambda F, se a velocidade é 360, eu tenho um determinado comprimento de onda para a frequência de 135 Hz. Esse aqui seria, então, o primeiro passo para a resolução do nosso problema. No nosso caso aí, ó, o comprimento de onda vai ficar como sendo 360 dividido por 135, essa distância aí em metro. Se você quiser simplificar, você pode, né? Pode dar para ver aí que é divisível por 5, por exemplo, que vai dar 72 dividido por 27, 72 em cima, 27 embaixo, né? E ainda dá para dividir por 3, né? Ainda dá. Mas bom mesmo é por 9, né? Bom mesmo é por 9. Então, 72 sobre 9 vai me dar 8. E 27 por 9 vai dar 3. Beleza?
Isso aqui é o comprimento de onda medido em metros, beleza? Para que eu estou fazendo isso? Ora, porque eu tenho um tubo sonoro de profundidade igual a 30 metros e eu não sei qual é o harmônico que está em vibração nesse momento. Ele falou que a menor frequência que o aparelho mediu significa que ele, na hora que ele fez as experiências dele, lá a menor frequência que foi medida foi essa, beleza? Não necessariamente isso aí seria um comprimento de onda específico ou primeiro harmônico, enfim. Né? Eu sei que o comprimento de onda é 8 metros e sei que aqui eu tenho 30 metros. 30 metros. É interessante saber quantos quartos de comprimento de onda tem aí dentro para eu poder saber fazer o desenho da situação, né, e saber qual é o próximo harmônico assim, dessa maneira. Beleza? Então, eu tenho aqui o lambda como sendo 8/3 de metro. Eu tenho que 1/4 do comprimento de onda vai ser o mesmo que 2/3 de metro, beleza? Então, com isso, eu vou descobrir quantos lambdas sobre 4 existem aqui dentro de 30 metros. Então, eu vou pegar o 30 metros e vou dividir por 2/3. Fazendo esse cálculo, eu vou descobrir que aqui no meio eu tenho 45 pedacinhos de tamanho lambda sobre 4. Eu sei lá qual é esse harmônico, eu sei lá, mas eu sei que para o próximo harmônico eu vou ter que ganhar uma certa quantidade de lambdas sobre 4. Como assim? Ora, no meu primeiro harmônico no tubo fechado. No primeiro harmônico, a situação que eu tenho é o tamanho do tubo é 1 lambda sobre 4. Fizemos esse desenho. Se eu tiver o segundo harmônico, vamos fazer o desenho do segundo harmônico. Eu falei que você tinha que desenhar vários, né? Para treinar, para tu chegar no Enem e já saber o que fazer. Senão, se tu ficar fazendo download do conhecimento lá na hora, você vai se enrolar. Então, ó, esse aqui ó, seria o segundo harmônico. Qual é a diferença? Em vez de você ter um nó, você teria 2, beleza? Terceiro harmônico. Como é que é o terceiro harmônico? Teria que botar aí um nó a mais na hora de fazer o desenho. Então vamos lá, fazer o terceiro harmônico, né? Aí vai ter um nó aqui, aí vai ter que ter outros 2, né, espalhados por aqui, ó. Então essa aqui seria a situação do próximo harmônico, beleza? Aí você tem que ver quantos lambdas sobre 4 tem aqui, ó. Aqui é o comprimento do tubo, cabe dentro dele 1 lambda sobre 4. Aqui cabe 3, ó. 3 lambdas sobre 4. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 lambdas sobre 4, né? Então, é uma quantidade ímpar de lambdas sobre 4 e assim sucessivamente. Veja, aqui eu tenho 45 lambdas sobre 4, né? Então, a próxima situação de ressonância vai ser aquela que vai me trazer o 47 lambdas sobre 4, que é o próximo número ímpar depois do 45. Então, se eu tivesse aqui o 45 lambda sobre 4, o próximo seria 47 lambda sobre 4. E foi isso que ele cobrou da gente. Aí ele pediu, se a profundidade estiver de acordo com o projeto, a próxima frequência tem que ser a correspondente a 47 lambda sobre 4 no comprimento do tubo. Ou seja, o 30 metros tem que me dar 47 vezes o comprimento de onda dividido por 4. Isso aqui significa um comprimento de onda igual a... Nessa hora você já vai precisar de um pouquinho de fé, porque esse número 47 pode estar te incomodando, mas é um comprimento de onda de 120 dividido por 47 metros. Usando a formulazinha que a gente já tem lá em cima, ó, 360, que é a velocidade, é o comprimento de onda 120 sobre 47 vezes a frequência. A frequência, portanto, vai dar 47 vezes 3, que é exatamente 141 Hz, que lá no Enem você iria encontrar em uma das alternativas. Beleza? Então, tem um exemplo aí ó, que realmente aparece esse tipo de questão eventualmente, né? Não é muito frequente, mas aparece. E quando aparece, exige aí de você
conhecimento aí dos processos mais fundamentais. Beleza? Era isso. Espero aí ter conseguido passar em todo esse assunto aí da ondulatória. Falamos vários fenômenos, várias coisas, mas ainda tem coisa pela frente. Vamos nessa. Valeu, até mais.